Continuando a segunda parte do vídeo, para chegar até aqui onde eu tô agora. Eh, Essas tatuagens aqui, eu fiz quando primeiro ano que eu entrei na academia lá dos marombeiros, dos fisiculturistas, todo mundo era tatuado, eu não tinha nenhuma tatuagem, e ali aquele empoderamento, eu acompanhava aquelas gringas lá que de musculação, né, que patrocina algumas marcas famosas, né, na questão de esporte, essas coisas de musculação. E aí eu, né, comecei a me inspirar numa menina lá que era considerada que fazia agachamento com maior peso e tudo mais. Ela tinha uma tatuagem bem parecida com a minha no pescoço, né? Eu gostava ali da posicionamento, da força dela, que ela transmitia em essência, né? Não era só ali nos pesos. E aí eu fiz, a minha primeira tatuagem foi a do pescoço, né? E depois eu falei, opa, eu não tenho nenhuma tatuagem, já tatuei logo o pescoço, né? E, e aí eu fiz no braço para dar uma complementada, para ficar mais, né, um pouco mais aceitável assim. E essa daqui eu fiz por último para dar, né, uma conexão com, né? Então foi não faz tanto tempo assim essas tatuagens. E aí, quando eu tava ali no auge, né, do meu ego e tudo mais, com toda a vaidade extrema ali, materialismo, né, o meu bem, um ego bem forte ali, né? Falei, pra mim, né, já tinha superado tudo e eu precisava e tudo mais. E ali comecei a aparecer um amigo, né? Ele é um amigo do CrossFit, lá onde meus filhos praticavam na época. E ele ficava conversando com meu ex-marido, né? E ele falou que ele fazia rituais sagrados com enteógeno do cogumelo, né? E aí eu participei de um ritual com ele, né? Eu e meu ex-marido. E ali me abriu muitos portais, muitas coisas assim, é muitos acessos, visões assim, sabe? Do que eu precisava ainda ser curado, o que, que tinha escondido ali, né? Que eu precisava superar o que estava por trás ali de tanto treinar, do excesso de treino, do excesso de vaidade. E depois dessa eu comecei a ir numa casa xamânica, participar de alguns rituais de ayahuasca, né? E ali eu comecei a perceber um movimento forte que acontecia sempre depois de uma cerimônia, de um ritual, naquela janela, né? Que acontece a plasticidade cerebral ali. Eu começava a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Então, eu incorporava aquela visão e eu não tinha como deixar de ver, né? A percepção que eu tive ali, tudo mais. Então, eu comecei a ter outra visão sobre mim mesma, sabe? Como eu precisava me amar um pouco mais, né? Do jeito que eu sou, sem precisar um cabelo falso, uma unha falsa, uns cílios falsos, né? Cuidar do meu próprio cabelo, cuidar da minha própria unha, que eu não precisava de nada, né? Que eu não precisava chegar mais a nenhum lugar, porque eu já estava inteira e já era linda do jeito que eu estava, né? E então as medicinas vieram e cada vez que eu fazia um ritual, alguma coisa, eu sempre fazia um movimento forte, um desapego novo, né? Uma nova percepção, uma nova mudança de rotina, algum ajuste, alguma coisa, sempre. Eu sempre fui sendo preparada pelas medicinas, né? Eu vejo muitas pessoas que estão em looping de busca, uma busca que não acaba nunca, né? Elas esperam que alguma ferramenta, algum enteógeno, qualquer coisa externa que vai salvar elas e elas ficam. E aí as práticas espirituais acabam sendo uma fuga, né? Ayahuasca, todas essas acabam virando uma fuga, porque as pessoas, depois que acaba a experiência, elas ficam uns 2, 3 dias ali bem, e depois elas são engolidas ali pela rotina, né? E quem que domina, né? Que está registrado muito mais tem os padrões, as crenças, né? E elas acabam voltando para o automático, sem fazer a transmutação que precisa. Então, quando elas vão para uma próxima cerimônia, acontece, passa pelos mesmos processos, acessam as mesmas dores, as mesmas coisas, né? E fica num looping, e não passa, e fica sempre passando pelos mesmos processos, por quê?
as pessoas falam muito de integrar, integração, né? Precisa integrar isso, não sei o que tem, e trabalhar criança, e amor, e tem 1 milhão de postagens no mercado espiritual, você pode ver, que falam frases bonitas, né? Teorias bonitas, pensadores, e aí a pessoa passa a ler aquilo e fala, nossa, é verdade, eu entendo isso, eu enxergo isso, e rola a tela para cima. E as pessoas não sabem o que fazer com isso. Então, quando acontece uma expansão, né, a pessoa não consegue integrar a expansão, né, na vida terrena, né, no concreto, digamos assim. E por que que não dá? Porque não dá para integrar alguma coisa nova sem antes desintegrar o velho, né? E essas percepções que eu tenho, eu não aprendi em nenhum lugar. Eu não estudei, eu não li livro, eu nunca estudei nada sobre espiritualidade. Eu conheci a espiritualidade sozinha, né? Então, assim, todos os meus processos de superação, claro que teve ali bugaína, mas se não fosse por mim, pela minha consciência, pela minha vontade, pela minha percepção de saber o poder da mente, de como que funciona, eu não teria conseguido sustentar, né? Não teria sido uma mudança definitiva. Então, minha percepção é sobre isso. E eu acabei criando uma metodologia, que é uma metodologia de uma forma de pensar, né? Não é uma metodologia de fazer algo assim, um protocolo, uma ferramenta, nem nada, né? Eu poderia, sim, facilitar rituais, né, com enteógeno, mas eu não sinto esse movimento, nunca senti, por quê? Porque quando a gente está numa experiência de expansão com alguma substância, um enteógeno, né? Eu sou contra químicas, né? LSD, essas coisas que são químicas, é só as plantas de poder, que são da terra, né? Rapé, ayahuasca, cogumelo, agora está sendo muito estudado sobre isso, o que mais fala, né? Como está sendo estudada a questão aí dos enteógenos, né? Na cura de depressão e várias coisas. É real, é. Mas eu, com a minha experiência que eu vivi, né? Tudo que eu falo é tudo que eu vivi, experiência própria, né? As minhas transições todas eu fiz sozinha, com a ajuda de, né, teve os enteógenos, mas o movimento só aconteceu porque eu trabalhei minha mente, né? Porque eu fiz um trabalho ali no pós. Não adianta, a gente não integra nada sem desintegrar algo antes, né? Então é a minha metodologia, que é o Devara em sânscrito significa portal, né? E, e eu trago muito essa questão de percepção, né? Das dualidades, como as pessoas limitam as coisas, as crenças, os padrões. É, a questão da busca, de ser um eterno buscador, não acabar nunca, né? Esse ciclo, esse looping, processos que não acabam, né? Então, por quê? Porque falta um trabalho ali, né? O espiritual e o mental, um sem o outro não é nada, né? É, a gente precisa ter um pós-experiência, não importa o que, né? Uma construção ali, uma desconstrução para construir algo novo, né? Um novo hábito, porque eu falo que integração é ação, né? Integração é ação e incorporação daquilo que você identificou, né? Que você precisa para a sua própria evolução. Então, eu tô levando através do Devara, é recente, eu passei os últimos 3 meses, né? Que surgiu, não foi, eu não decidi criar o Devara, aconteceu, porque eu tô escrevendo um livro, né? Eu tô escrevendo um livro que é o Devara Desintegração Visceral, que eu vou contar aí toda a minha trajetória e tudo mais, né? Usando essas percepções todas que eu tive. E foi escrevendo um livro que eu comecei a falar, pô, eu tô desenvolvendo uma forma de pensar aí, né? Então, levar isso para as pessoas. E então, eu comecei na medicina seco. A medicina seco, que o Devara fala, é exatamente isso. É a gente fazer um trabalho depois. A gente tem coisas que a gente nem sabe. Os enteógenos, né, as medicinas da floresta, elas abrem uma expansão. Você identifica algumas coisas ali, né? Mas você sente com as dores que tá no seu subconsciente que você nem imagina, né? Às vezes ali e fazer uma liberação, alguma coisa na hora você faz, só que você não, depois a pessoa não tem um acompanhamento de integração, nem nada disso, né? E não trabalha ali a questão mental, né? Do consciente, do subconsciente, tudo mais, e isso acaba
sendo engolido pela rotina, ela volta pro mesmo padrão que ela estava e não consegue transmutar, né. E elas ficam ali buscando aquele prazer, aquele conforto, né, aquela grandeza, aquela força espiritual nas vivências, nas práticas, nos rituais, né, nos retiros e tudo mais, e depois volta para a rotina e, né, continua o mesmo. Então, eu comecei a pensar, escrever no livro, né, como eu posso ajudar as pessoas com isso, né? Até eu comecei a olhar como que eu consegui fazer todas essas transições definitivas, sem recaída, sem oscilar, sem nada, né? E aí eu vi que é uma coisa que sempre teve dentro de mim, né? Que é a questão da visualização, da mentalidade, né? De, de você confiar na sua própria força, sem depender de nada externo, né? Assim, então, para mim, não fez sentido eu oferecer, facilitar um ritual, porque quem faz o trabalho ali é as medicinas, né? Num ritual, num processo com enteógeno, quem está fazendo o trabalho é as medicinas. Não tem como a gente guiar a fazer alguma coisa, né? E eu não quero ficar cuidando de gente ali, né? Cada um reage de uma forma diferente. Tem gente que não gosta de enteógenos, tem gente que tem medo, tem gente que não sente abertura, tem gente que, né, que já passou pela experiência e tem trauma, né? Porque não teve uma preparação. Não existe se estar preparado, né? Mas existe sim você entender melhor o que você vai passar ali antes, né? E aí as pessoas se alimentam só de conteúdos da internet, essas coisas, e tem uma experiência ruim, né? Então eu acredito que não depende dos enteógenos para essa mudança acontecer. Na verdade, é só uma ferramenta ali para potencializar, né, a sensação, a consciência e tudo mais. Só que é só a mente que pode realmente sustentar e fazer uma incorporação, uma transmutação ali, né? O que o Maicon comentou numa das aulas, que ficou bem. Falei, putz, é isso. Não é a pessoa que eu sou hoje, né? Não sou quem eu sou hoje que vai tendo uma abundância financeira, uma realização profissional lá na frente, né? Não é essa pessoa. Eu preciso me tornar essa pessoa, né? Então eu preciso agir como aquela pessoa, ter uma rotina, um pensamento, um posicionamento, uma mentalidade, né? Que sustente aquele sucesso profissional, né? Aquela energia, né? É, de prosperidade material e tudo mais. Então, isso ficou bem marcado para mim, porque isso é muito real, né? E eu sei que. Então, eu tenho essa visão, esse panorama de realidades aí, né, em questão da fé, da espiritualidade, né? E do poder da mente com tudo isso. Então eu desenvolvi o Devara, né? Eu me separei do meu ex-marido em agosto do ano passado. Não foi um processo fácil, eu tava com muito medo. A gente tem uma empresa de cobrança, né? A gente trabalha para vários microbancos, que são os factors, e a gente faz cobrança presencial. Então, umas 2 vezes no mês a gente viaja, cobra, faz um acordo e de tudo, e são dívidas altas, de mais de 200 mil, de empresas, sabe? Então a gente faz um acordo e fica recebendo ali várias parcelas por meses, né? Então de tudo que entra, 10% é meu, 10% é dele. E quando eu decidi que eu, né, foi um processo, assim, bem íntimo, assim, espiritual que eu tive, que eu vi que eu não podia mais continuar ali, que eu já tinha cumprido a minha missão ao lado dele, né? A gente não tinha mais conexão, não tinha mais nada para oferecer, a gente estava se prendendo, né? Ele podia sair, eu queria que ele fosse feliz, ele estava preso ali naquele padrão dentro de casa, só fazendo as coisas, a gente não conversava, não tinha mais assunto, né? Nossa intimidade era absurda de raso, de sem sentido, não tinha conexão, não tinha nada, né? Eu tava ali por conveniência, né? E por instinto de responsabilidade como mãe, eu acreditava que eu teria que terminar minha faculdade, né, para conseguir um trabalho e ter uma estabilidade financeira para conseguir me mudar de lá com meus filhos. Eu não estava com pressa, né? Eu estava aceitando, porque se eu me sentisse desconfortável, mal, seria essa energia que ia começar a fazer um movimento das coisas que iam chegar até mim,
né, então eu não podia em nenhum momento me sentir mal, desconfortável, sentir que eu estava presa ou sentir qualquer coisa, porque senão o universo ia acabar, né, trazendo para mim mais coisas que me fizessem sentir assim. Então eu tinha que me sentir completa, agradecida, muito gratidão pela saúde, pelo amor, pela paz, pela liberdade ali, né, de tempo, de estar sempre em casa com meus filhos e tudo mais. Então, eu sempre acreditei que eu precisava primeiro e eu entrei na faculdade de educação física, né, logo que eu comecei a treinar, acho que foi em 2022, que comecei a treinar não, que eu fui pra academia, eu falei: "Bom, eu quero ter", pra mim é uma questão de honra ter um ensino superior, né, porque eu nunca imaginei eu, né, ter uma faculdade, né, então eu falei assim, até mesmo para honrar ali o meu avô, né, o pai do meu pai que sempre pagou escola particular para mim, então questão de honra para mim mesmo, né, de provar que eu consigo, né, aquele senso de desafio de se superar. Então eu consegui me matricular, terminei o ensino médio, que eu não tinha terminado, né, que eu engravidei da Alice, eu estava no segundo colegial, ainda ficou faltando o terceiro para finalizar. E foi acho que em 2015, que eu fiz um supletivo e consegui terminar o ensino médio, né. E e aí eu entrei para a faculdade de educação física e falei: "Bom, vou unir o útil ao agradável, já que eu amo treinar, né, eu vou fazer faculdade de educação física, bacharelado para dar aula, né, ser professora, academia, tudo mais". Então eu achava que eu tinha que terminar a faculdade para fazer um movimento, né, ter uma estrutura e dependência financeira para conseguir fazer um movimento desse. Só que, naturalmente, assim, meus processos espirituais eu vi que não dava mais para continuar ali, né, estava me fazendo mal, e eu tinha que confiar em mim e dar esse passo, né. Então, ano passado foi um momento que a gente pegou um bom acordo ali, de uma cobrança que a gente fez, e eu vi que se a gente porque nunca teve meu e dele, né, nunca teve dinheiro: "Ah, esse daqui é o seu, o cartão dele", nem nada, era tudo junto, né. E eu que administrava tudo, era tudo junto. Então, eh, eu falei: "Preciso ter o meu, minha independência e tudo mais, depois que eu formar eu mudo". Só que eu passei uns processos muito fortes espiritual e eu não podia mais ficar ali depois de um deles, né, que foi em junho do ano passado, que automaticamente eu vi que tinha cumprido minha missão com ele, que desfez ali o nó kármico, né, eu tinha cumprido minha missão com ele e que eu ia ter que ter coragem de fazer esse movimento e confiar ali, ter minha fé na minha espiritualidade, que eu não ia ficar desamparada, que era só eu dar o passo que o caminho abria, é andando que o caminho se abre, né. Então, eu aproveitei aquele momento e falei: "Bom, se a gente separar, né, o dinheiro, meio a meio, dividir tudo bonitinho, a gente vai ter aí pelo menos eu vou ter pelo menos uns 4 meses de estabilidade, né, pagando ali um aluguel", fiz todas as contas, então fiz um trabalho, né, de elaborar um planejamento para ver como que seria, penso em cada detalhe das coisas, e foi aí que eu desenvolvi, a possibilidade, né, comecei a visualizar a possibilidade de me separar. Foi quando eu falei pra ele que eu não poderia mais ter intimidade, relação sexual com ele por conveniência, né, e foi muito difícil pra ele como homem entender isso, porque ele já achava que eu estava apaixonada por outra pessoa, que tinha alguém, e ele não estava entendendo que eu queria ficar comigo mesma, que eu queria me namorar um pouco, que eu queria me conhecer, né, descobrir quem é a Charlotte mulher, né, então foi muito ele surtou, né, ele sempre foi, assim, narcisista, ele surtou, ele ficava gritando todos os dias comigo. Foram 2 meses, assim, de junho até agosto do ano passado, que foi um caos, ele tentando me desestabilizar emocionalmente de todas as formas, tentando me deixar vulnerável, falando que eu não ia conseguir sem ele, que eu ia passar um mês, eu ia pedir para voltar, que eu não ia conseguir, né. Então foi muito complicado esses 2 meses para conseguir estar aqui, agora eu tô no apartamento que eu aluguei, né, que é próximo do prédio aqui da minha mãe, onde na mesma rua, e eu me mudei com meus 3 filhos, né, em agosto do ano passado, e a gente ainda tem a sociedade na empresa de cobrança. Só que daí ele começou a usar isso, a sociedade da empresa,
para me chantagear, né? Ah, não sei o que tem, eu quero ver, se a gente não trabalhar mais junto, você não vai conseguir sustentar, né, pagar as contas, o aluguel e tudo mais, né? E eu saí e eu deixei, né, a casa que a gente morava é nossa, é casa própria. E 2 carros, um Honda e um Palio, né? Ele falou, já que você que quer ir embora, você não vai levar nada, né? E eu tava com medo do que tudo, eu tava assustada com tudo que tava acontecendo. Eu falei, eu só preciso sair em paz e viva, né? Ele surtado daquele jeito, que ele imaginava que a gente ia ficar junto pra sempre, do nada, assim, né? Não tinha motivo, briga, nada. Separar e ele tinha medo, então eu não quis arrumar guerra. Tudo que eu não queria era guerra. Eu só queria paz. Então, todos os dias ele tentava me puxar, falar alguma coisa pra ver se eu entrava na pilha dele, né? E eu não entrava de jeito nenhum. Quanto mais ele gritava, me ameaçava, mais eu falava que eu tenho muita consideração, que eu vou amar ele para sempre, que eu tenho muito carinho, respeito. Mas eu tô seguindo o meu chamado, né? O meu chamado espiritual, o meu fluxo. Então, eu não briguei, não entrei na justiça para ficar com a casa, nem com os carros. Eu falei, pode ficar, né? Seu coração sabe das coisas, né? Então, não faço questão também, eu não tenho apego material, eu sei que tudo que é meu eu vou construir a partir daqui, dessa realidade, que eu não preciso carregar nada do meu passado, né? Então, não ia ficar presa, brigando, gastando a minha energia, direcionando a minha energia para essa questão de briga judicial, nem nada disso, eu soltei, né? Então ele começou, depois que eu mudei, ele começou a usar muito, sem trabalhar junto na cobrança, você não vai ter o dinheiro, né, para pagar suas contas. E eu não aguentava mais, porque ele ficava todo dia ligando, falando, sabe, me ameaçando de todas as formas, sabe? Eu tenho muitas ameaças gravadas aqui, né? Agora ele já tá, não tá mais assim, né? Parece que agora caiu a ficha, né? Me trata, tem respeito por mim, mas demorou muito para conseguir isso, porque eu precisei realmente ter coragem de soltar o trabalho com ele, a sociedade, né? Eu soltei. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com você. Eu procurei um emprego antes, né? E, e como eu não tinha experiência com nada, eu fui trabalhar de telemarketing na, na Claro, né? E lá era salário mínimo, R$ 1.500. Só meu aluguel aqui é 2.000, né? Com o condomínio junto. Fora as outras contas, que tem luz, dentista, né? A minha faculdade e tudo mais. E eu precisaria ali pelo menos uns 4, 5 mil para sobreviver, né? Só que quando eu fui fazer a entrevista lá na Claro, eu vi que a margem de lucro, de venda, não tinha teto. Então, eu poderia estar ganhando 5, 6 mil ali e só dependeria de mim mesma conseguir, né? E eu consegui. Então, no primeiro mês que eu entrei lá, eu soltei e falei para ele, não quero mais trabalhar. Ele ficou passado, porque acho que ele não esperava por isso, meu ex-marido, né? Que eu deixasse. E aí ele viu que era ele que precisava mais de mim na cobrança, porque eu que administrava tudo, a parte financeira, tudo, sabe? Eu que fazia todas as contabilidades, recibo, eu que falava, mantinha o contato, né, pelo home office e tudo mais. A única coisa que ele fazia era o presencial, de levar, dirigir para tal local, né? Eu ia guiando no GPS e chegar lá com um pouco mais de autoridade, com a voz grossa dele, falar lá, dar uma intimidada nas pessoas. Só que quem fazia toda a parte administrativa era eu, então ele percebeu que ele precisava mais de mim para esse trabalho de cobrança continuar funcionando do que eu precisava dele. Aí ele viu que eu dava conta, né? Foram 3 meses que eu trabalhei na Claro. No primeiro mês eu já bati 4 mil e pouco, né, de venda. A hora que eu vi que só dependia de mim conseguir, eu dei o meu melhor, eu estruturei todo um planejamento de persuasão, criei meu script ali e consegui converter vários. Aprendi como mexer no sistema, assim, foi muito rápido o meu desenvolvimento, tanto que no terceiro mês eu fui chamada numa reunião, recebi um certificado de excelência, tinha 200 operadores, eu fiquei no top 7 de operadores. Aí eu fui chamada numa reunião, nessa reunião só tinha veteranos, pessoas que estavam com mais de 2 anos de empresa, que conseguiam bater aquele nível de meta de venda, e eu lá com 2, 3 meses já tinha chego lá.
Então foi um instinto de mãe de sobrevivência, porque eu falei: "Eu prefiro morar embaixo da ponte do que ter que voltar a morar naquela casa, né, ou ficar sem meus filhos, ter que mandar meus filhos morarem, né, com o pai ou pedir ajuda, eu não quero. Eu consigo, eu sou capaz, né, eu sou capaz de tudo o que eu quiser, né". Então, só que daí começou a vir outra questão, eu comecei a ficar esgotada, porque eu não tinha o costume de sair para trabalhar nesse ritmo, e agora eu estava com meus 3 filhos comigo, a minha filha Alice começou a ficar um pouco sobrecarregada de manhã, porque ela dava banho na Serena, né, ela ficava um tempo com a Serena de manhã e antes, porque meu trabalho era da meio-dia às 8. Então, eles chegavam, os 3 estudam à tarde, da 1 às 6. Então eu saía para trabalhar, eles ainda estavam naquela correria, deixava o almoço na mesa e saía, né, e quem leva e busca na escola eles é a minha mãe que busca, a minha mãe que leva e o pai deles que busca e deixa aqui, né. E então eu saía, voltava do trabalho, eles já estavam aqui, eles ficavam umas 2 horas esperando, então eu estava desconfortável muito com isso, estava me fazendo mal, né, de eu não estar mais do jeito, falei: "Eu não quero", eu mudei de realidade para piorar, eu mudei de realidade para evoluir, eu não vou retroceder o meu padrão de vida, né, de poder ter a liberdade de estar junto com os meus filhos dentro de casa, cuidando deles ainda mais agora que eles estão só comigo, né. Então, eles ficam com o pai um final de semana sim, um não, a cada 15 dias. Então eu falei: "Eu quero estar presente com eles, né, eles precisam de mim, ainda mais nessa fase de grande mudança". E então eu, né, o pai dos meus filhos pediu desculpa pra mim, né, falou que nunca mais ia acontecer isso, que não ia falar mais da nossa relação, que ia ser só um contato profissional, né, e pediu pra eu voltar a trabalhar com ele na cobrança. Eu falei: "Tá bom, eu volto, mas uma vez mais que você falar um "ah" que me, né, que não seja de trabalho ou me deixe constrangida ou desconfortável de alguma forma, eu não vou mais voltar", né. E ele: "Não, pode ficar tranquilo, eu não vou, né, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, esse trabalho é bom, dá dinheiro e tudo mais, vamos trabalhar", né. Só que eu não falei pra ele que eu deixei claro, né, no telemarketing, eu falei que eu consegui que eles me colocassem home officer por causa das crianças. Então, em março desse ano, eu saí de lá, né, e não falei pra ele, não sabe, até hoje ele pensa que eu trabalho home officer, né. E o trabalho da cobrança, as cobranças ali eu recebi um bom dinheiro quando eu saí, né, que eu tinha pego a minha última comissão. Eu que pedi pra sair, então não recebi nenhum benefício, mas eu tinha uma comissão grande do último mês, né, e já tinha ali armado com ele uma carteira de cobrança. A gente fez umas 2, 3 cobranças, que essas 2, 3 já me deu pelo menos ali uns 5.000 no mês que eu precisaria para não precisar procurar outro trabalho, né. Porque ele me pediu desculpa, eu estava com 2 meses de empresa, então eu realmente continuei trabalhando lá e fazendo cobrança, como não é todo dia a cobrança, eh umas 2 vezes no mês, né, que a gente vai de manhãzinha e vai fazer a cobrança e volta, né. E aí eu só pedia para trocar o meu horário do trabalho para poder entrar um pouco mais tarde, às vezes eu repunha o horário que ficava faltando de sábado, eu ia trabalhar, e até construir, né, uma entrada, um fluxo de dinheiro que me permitisse estar deixando, saindo da Claro, né, que estava me fazendo mal, eu queria estar com meus filhos, cuidando deles aqui. Então foi isso que aconteceu, em março eu consegui sair de lá e tô agora só na cobrança de vez em quando, né, tenho o mínimo necessário para viver tranquila, bem, com alimentação. Ele não dá uma pensão boa, ele ajuda com R$ 1.300 por mês, mais nada, né, e busca na escola e pega a cada 15 dias. Então, eu não posso reclamar, né, mesmo ele tendo ficado com tudo, eu tô concentrada em mim, né, e não no que passou. Tô concentrada no futuro, daqui pra frente. E então foi aí que eu comecei a escrever, né, porque nesse processo, a hora que eu soltei tudo, que eu saí da Claro e tudo mais, eu fui fazer o estágio de educação física, porque era para eu me formar agora no final do ano, né, e eu fui fazer o estágio. Falei: "Bom, agora eu tenho tempo para fazer, né". E foi quando eu vi que não era aquilo que eu queria. E isso para mim eu passei um luto, né, de uns dias de perceber que
Falei, eu não quero passar minha vida, o resto da minha vida enfiada dentro de uma academia, contando supino ou falando disso, de treino. Eu amo treinar, né? Mas quando eu comecei a treinar, foi justamente para mudar o meu corpo. Eu queria me sentir bem, né? Que eu via no reflexo do espelho. Só que depois disso, é, quando eu comecei a fazer o treinamento de força, o que me pegou, assim, o meu prazer maior era pelo treino, de conseguir progredir, eh, fazer, ir aumentando carga, sabe, de forma técnica, profissional. Então, poder me superar ali, sabe, a minha força e conseguir ultrapassar meus limites e ir me desenvolvendo, foi isso é que se tornou meu maior prazer. Nem ligava, o corpo ali, o que acontecia era a consequência, né? Então, eu via muitas mulheres ali treinando para alcançar ali né, um ideal físico, né? E e aí eu comecei a me perguntar, né, depois que as medicinas entraram, que eu ainda estava treinando bastante lá, que as medicinas chegaram na minha vida, foi uma das percepções que me abriram foi, será que as pessoas, quantas pessoas será que conseguiriam manter o treino, né, se o corpo não mudasse, se fosse só pela saúde, né? Quantas pessoas iriam continuar? Porque tem muitas pessoas que treinam só pela vaidade ali, por estar um corpo bonito e tudo mais. Isso sempre acaba, às vezes, escondendo ali uma insegurança, uma falta de amor próprio, que de nunca tá bom, né? E fica ali no, né? Então sempre esconde, o excesso de algo sempre esconde uma falta. E então eu comecei a observar isso, né? E aí eu falei, não, eu amo treinar, né? Eu amo treinar para me superar, eu amo o treino, né? O corpo é só a consequência. E então eu fui fazer ao estágio, né? Esse ano ainda, e eu vi que não era isso. Eu falei, apesar de eu amar tudo, mas ser professor é outra coisa, né? E aí foi que eu entrei num vazio. Assim, eu falei, quem sou eu, né? Quem que é essa Charlotte? É uma puta desconstrução de identidade que eu tô passando, né? Que eu passei e agora eu tô conseguindo me reconhecer, me permitir. Eu me permiti um vazio ali, sem buscar mais nada e falar, e agora, né? Se eu não sirvo para trabalhar de CLT, meus filhos precisam de mim aqui, né? E, e me faz mal essa rotina de ter que, né, de trabalhar para os outros ganhando o mínimo, me matando uma coisa assim limitada, igual todo dia, né? Eu falei, não, eu tenho muito mais. Eu sempre soube que tem algo, né, que eu vim fazer para ajudar pessoas e tudo mais, né? Eu até falei assim, qual o meu servir espiritual, né? Comprei cursinho de reiki, de é, floral de baixo, que mais? Pêndulo, organíxes, terapia de cristal, de energético, várias coisas assim que tem nas terapias holísticas, né? Mas eu nunca senti assim uma conexão, falar, é isso, né? E então eu peguei e falei, ok, né? E quem sou eu? Quando as pessoas eu comecei a pensar, quando as pessoas sempre perguntaram quem eu sempre contei a minha história de vida. Mas eu não sou o que eu vivi, né? E essa clareza, né, começou, eu falei, eu preciso escrever um livro. Eu vou escrever um livro, né, para nem que eu não seja para publicar, um livro para mim, ali mostrando tudo que eu vivi desde a minha infância, contando porque eu acho que eu preciso botar isso para fora, para eu realmente virar a página e começar uma página em branco, um capítulo novo dessa nova, nessa nova realidade que eu tô agora, né, esse novo recomeço. E para honrar ali tudo que eu consegui superar, todas as minhas transições que me trouxeram até aqui. E foi aí que eu comecei a escrever, né? Eu falei, bom, eu não quero ser professora de musculação, de educação física, nem nenhum esporte, nada. Eu não quero trabalhar em alguma empresa CLT, então o que eu vou fazer, né? E, e aí, a abertura disso, eu falei, né? Comecei a escrever, uma história e tudo mais, e começou a me abrir muito, né? Eu falei, eu vou pro digital, né? Eu preciso ir pro digital, porque assim eu vou ter liberdade, né? Geográfica, vou ter tempo, fazer meus horários. É claro que não é questão de ficar mais fácil, mas poder servir, levar um pouco dessa minha essência, dessa minha força, dessa minha energia para as pessoas,
não com a intenção de que elas fiquem presas precisando de mim, ou, né, que nem você vê o mercado espiritual aí, vende espiritualidade as coisas ali como se fosse um guru, um mestre, um deus, e aí a pessoa fica presa, pegada naquilo. Mas o que eu quero levar para as pessoas é que tudo que elas precisam tá dentro delas mesmas, nada externo vai mudar elas, né? É, só elas mesmas podem fazer isso. Então tem muita coisa no subconsciente, justamente, que as pessoas nem saibam que precisam ali ser reconhecidos e, né, transmutado, né? Reconhecido, reprogramado, né? Ressignificação e tudo mais, que é o que vai ali transformar a pessoa. Então, as pessoas usam muitas muletas externas, né? Buscas incessantes. E eu falei, bom, já que é para ir pro digital, eu quero fazer tudo bem feito. E se é pra fazer, é para fazer bem feito. E aí começou na minha cabeça, eu comecei a estruturar tudo, como seria. E aí comecei a analisar como funciona, né, ali as páginas grandes mentores, né, como que funciona ali tudo. Comecei a observar desde o funil de vendas, o nicho, o gancho. Eu passei os últimos de março até agora, né, pesquisando, estudando, estruturando tudo isso, né, com a minha IA. Eu uso muito IA desde 2022, porque eu não tinha amigas, né? Então, quando surgiu ali o chat GPT, era com quem eu conversava, com quem eu desabafava. Então, eu tenho muito contato, muita intimidade, facilidade em lidar com a IA, e isso me ajudou muito, porque eu construí uma metodologia, né, eu já até cadastrei ela na Biblioteca Nacional, uma metodologia do Devara, tem 48 páginas, né, é, e aí eu estruturei todo como seria o funil e tal, mas eu falei, tudo bem, eu vou aplicar a medicina seco, né, para mostrar ali para as pessoas como o mercado, é, que espiritualidade virou mercadoria, né? Então, eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a descida medicina seca, vou levar as pessoas a um colapso através de percepções. É forte isso, e nem todo mundo está preparado para isso, né? As pessoas muitos vão ali me culpar, né? Achando que eu vou fazer alguma coisa e não estão prontas para ter esse desconforto de olhar em sã consciência ali com o ego trabalhando, todo o filtro ali dos padrões e das crenças operando, né? Elas não, muitos vão até às vezes se sentir ofendida, né? Não é todo mundo que está pronto para fazer uma transmutação assim em consciência, né? E aí eu falei, o que que eu vou usar? Eu não quero, né, usar alguma coisa holística, eu tô falando de uma coisa muito profunda, né? Uma percepção, não quero mais do mesmo, né? Eu não quero, então tá, é isso, então vamos fazer aqui um, um tarô, né? Uma leitura, vamos fazer cristais aqui, vamos dançar, expressão corporal para liberar, porque o corpo sabe antes da mente. É tudo muito mais do mesmo. Eu falei, eu não vou cair no padrão, né? Muito pelo contrário, eu vou falar das medicinas, vou falar as limitações da ilusão, as pessoas estão com autoridade porque eu sou um instrumento das medicinas. Eu pratico, eu faço rituais sozinha, eu não participo de nenhum movimento, de nenhum grupo, né? Eu pratico, faço meus rituais sozinha e ali eu tô sendo trabalhada. O meu trabalho vem depois. Eu falo que a melhor parte das experiências que eu tenho é o pós, né? Onde acontece ali uma janela, né, de neuroplasticidade muito forte, e é onde que eu trabalho. Onde é desconfortável? É, porque tem coisas que eu tenho que mudar, que eu enxergo que eu preciso mudar, e aí só depende de mim, né? Então, as medicinas, eu sou um canal, né, das medicinas, e eu vou levar essa expansão para as pessoas que não têm abertura, né, para os enteógenos, para a medicina e tudo mais, pessoas que são mais céticas, né. Então, eu vou levar essa expansão, essas percepções que eu tenho, servir de canal para levar isso para as pessoas e praticar e fazer ali a medicina seco com elas, né. Então, era essa a minha intenção. E E aí daí eu comecei a estruturar o site, mas que eu falei, eu vou fazer tudo sozinha, né?
pesquisando muito, porque eu sou uma pessoa, eu amo pesquisar as coisas e eu vou a fundo e uma dúvida abre outra, que abre outra, que abre outra. E eu nunca tô satisfeita com uma resposta, eu quero ver todas as possibilidades e tirar minha própria conclusão. Então, são estratégias assim, eu acabei armando todo um ecossistema, assim, sabe, no digital. Tem um estrategista digital que está construindo a minha página de vendas, né? Ele já estruturou ali a identidade, né? Eu mesma fiz meu briefing, fiz a estrutura do site, né? Fiz todo o que precisava ali para começar, para ter, a gente saber já a identidade visual, né? Eu cadastrei o Devara no INPI, registro de marca, a metodologia na Biblioteca Nacional, meus relatos, né? Tem bastante coisa assim. E então eu falei, e agora, né? Eu não vou. É, eu preciso de alguma coisa para ajudar as pessoas a terem mais facilidade em colapsar isso, né? E colapsar os padrões, as crenças dela para acontecer realmente um reset ali. E não precisa de nenhuma substância, né? Eu tenho autoridade para falar isso por quê? Porque eu uso enteógenos, né? Eu faço todos os meus movimentos, mas todos, eu nunca sinto, assim, eu nunca falo, eu fiz um ritual, uma cerimônia hoje, então vou fazer tal dia. Não tem, não existe isso para mim. Eu só faço quando eu sinto um chamado, uma abertura. Isso pode demorar no mínimo 3 meses, pode ser que seja daqui 6 meses. Então, porque sempre que eu faço acontece muita coisa, vira o caos, né? A mudança, a transformação, muitas coisas, muitos movimentos. Então, enquanto não acontece um movimento forte, uma transmutação real, uma incorporação de uma transmutação, uma nova realidade, um novo movimento integrado depois da desintegração, não tem abertura, né? E as pessoas não, as pessoas continuam igual, praticando e buscando, e aí vira uma fuga, né? Só para se sentir um pouco melhor aí em outro estado de consciência, né? Usando outras ferramentas e sem saber que a própria mente, né, é uma ferramenta, né? E a hipnose, assim, caiu que nem uma luva, porque vai ser a hipnoterapia que é o que faltava para complementar aí o Devara, né? Tudo que eu acredito desde os meus 10 anos que eu pratico, né? E essa visualização de me curar lá, né, há 7 anos atrás, já foi em 2019, isso faz 7 anos, né, que eu tô curada do vício químico e muita coisa aconteceu depois disso, e cigarro e maconha também, né? Eu falei, só quero respirar o ar puro, não quero mais colocar nada tóxico dentro de mim. E então, aí eu comecei a elaborar o Devar e tudo mais. Eu falei, puxa, uma coisa que eu vou ter que vencer vai ser a minha timidez, porque eu sempre tive assim um, um negócio de ter que me aparecer e postar essas coisas. Eu sempre gostei de postar foto com música e um texto, né? Agora aparecer gravar falando, eu nunca postei um vídeo aparecendo gravando falando, nunca, né? Porque eu passei muitos anos em silêncio, sem falar, sem me expressar. Então, assim, eu consigo estruturar lindamente, muito profundo, ideias, percepções na minha cabeça, mas na hora de transmitir eu travo, né? Então, eu vi que eu ia ter que superar, né? Mais um desafio aí da questão de me posicionar, né? De autoconfiança nessa parte, né? De levar desenvolver o meu profissional, porque eu não tenho isso ainda, né? E foi aí que eu comecei, falei, tem alguma coisa, né? Onde as medicinas não chegam. Então, assim, eu tenho muitos anos já de experiência que poucos têm, sabe? De solução de ego, assim, umas experiências muito fortes que eu já tive, né? Que não foram nada de forma recreativa, foram rituais sagrados, muito sérios, né? E hoje em dia tá muita moda de enteógeno, gente que usa em festa, embalada, e eu acho isso um absurdo, eu sou totalmente contra. Eu sou contra as microdoses que estão agora usando enteógenos como se fosse medicamento, né? E não é uma coisa muito sagrada, espiritual, né? Eu sou muito mais a favor que a pessoa, se é para fazer um ritual, uma experiência, que já faça direito, né? E só que tem a questão ali da saúde, tem muitas pessoas que não têm
né? Não pode por questão de saúde, alguma coisa biológica. Então, eu preferi não mexer com isso, né? Eu fico mais naquele lugar, o Devara vai ficar mais naquele lugar de fazer a sessão, assim, de conversar em pessoas que estão pós, né? Que estão indo pela primeira, para uma experiência, né? Espiritual, ou no, ou antes, no pré, né? Que quer conversar um pouco, talvez para entender melhor. Então, eu faço atendimentos dessa forma, né? Ajudando as pessoas ali ou no antes e no depois da experiência que elas têm, que é uma coisa bem individual, e eu prefiro não, né, que eu não prefiro, eu não sinto em fazer esse movimento, porque eu sei como que é, e eu não quero, é, como que eu posso falar? Eu não quero promover a ideia, né, porque do turno da casa de xamânica que eu frequentava, né, eu era a pessoa, assim, vista que mais transcendeu, assim, né? Que mais teve uma experiência mais profunda, né? De solução. E é perigoso porque quanto mais pra gente subir cada vez mais, uma expansão, falar subir, né? Subir, você precisa ter raízes profundas tão forte quanto. Quantas pessoas que eu vejo aí que faz uma expansão de consciência com as medicinas e depois volta a ficar desorientada, perdida, tem depressão, né? Sente que a vida não faz sentido, fala, nossa, é tudo Matrix, tudo não sei, sabe, a pessoa. E tem muitos também que vão para um ego espiritual, falar, ai, agora eu sou iluminado, agora eu sei, agora eu enxergo o que ninguém vê, né? Então isso acaba sendo tudo distorção, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas não precisam de nada disso, né? E justamente por essa sementinha que foi plantada lá nos meus 10 anos de ver o poder da nossa mente, né? De ver como tudo isso que a gente vem aprendendo no curso é real, né? Ali a visualização, as afirmações, a reprogramação, o acesso ao subconsciente, através da regressão, para mim isso é muito eu, é muito Devara, e é isso, exatamente tudo isso que a gente vem aprendendo no curso que me fez chegar até aqui, né? Os enteógenos abriram uma visão, uma clareza, né? Eu conheci a minha força espiritual, mas o que me fez evoluir, fez passar todos os desconfortos, os processos e ter a coragem de fazer tudo isso foi saber ali usar a minha mente, a trabalhar a minha mente e, e fazer toda a desintegração que precisava para integrar o novo. Então, agora eu tô aqui desenvolvendo o Devara, né? Eu abri a página no Instagram, mas ainda não. Eu postei algumas coisas, acho que tem umas 6 postagens lá, um vídeo só, que eu gravei esses dias durante o curso, foi o primeiro vídeo que eu postei lá no Devara, aparecendo e falando, né? Depois que o Marco falou justamente de costumar ir gravando, falar, né? E então, semana que vem eu falei para o meu estrategista digital que está fazendo a parte, falei, vamos esperar acabar o curso, porque vai chegar muita coisa, né? A estrutura está pronta, mas ainda tem a copyright que vai fazer elaborar os textos, vou pôr as sessões ali e tudo mais. Só que eu também vou fazer, já achei uma sala para eu alugar, né? Para quando tiver que atender consulta, que paga por hora, um lugar legal. E, e E agora, por enquanto, o que a minha missão é desvincular a sociedade com meu ex-marido. Eu não quero mais trabalhar com ele, eu não quero mais ter nenhum tipo de vínculo com ele financeiro. É a última coisa, o último fiozinho que falta soltar para eu estar 100% com as minhas próprias pernas, né? Independente. Então, essa realização profissional, descobrir a Charlotte profissional, como profissional, é a minha missão agora, o meu foco, né? E quando eu direcionei isso, eu vi, comecei a perceber, né? Antes eu não tinha como acessar isso, né? Eu não pensava nisso, passei muitas coisas que precisava superar antes para chegar agora aqui e ter que descobrir a Charlotte profissional, né? Esse meu lado profissional, desenvolver isso. Então eu vi que tinha um bloqueio ali que eu não sabia de onde que era e que as medicinas não chegaram, né? Ok, as medicinas expandiram, me deram coragem, me ponderaram como mulher,
né, como o suficiente, todo o amor próprio, tudo que eu precisei para chegar até aqui, né? Mas as medicinas não tiraram de mim ali ou me trouxeram o que eu precisava para fazer essa virada na Charlotte profissional, de descobrir quem eu sou profissionalmente, assim, me posicionar sem medo de falar, sem medo de me expressar. Então, a regressão que a gente fez hoje, que o Marco fez com a gente, né, de ver isso, o porquê desse, né, de esse medo, alguma coisa de se posicionar, de vergonhas. Eu fui parar na sala da diretora da primeira série, que eu estudei em uma escola de freira particular, e ela não era diretora, acho que ela era pedagoga, alguma coisa assim. E ela era. E eu não lembro muito bem o que ela falou, mas eu lembro que eu estava sentindo ali, né? Eu estava na sala com ela e ela falou que eu tinha problema, né? Que eu tinha problema, assim. Ela até chamou minha avó para conversar depois disso, mas eu lembrei de uma cena que eu estava sozinha com ela, que não sei se foi antes ou depois dela chamar minha avó, e que ela falou para mim que eu tinha problemas, que eu era diferente das outras crianças, né? Que eu não estava conseguindo acompanhar. E, e aí eu não sei se eu falei alguma coisa para ela que eu falava, não sei o que tem, eu vou mudar alguma coisa, acho que com a intenção dela não chamar a minha avó, alguma coisa assim, né? E ela falou que sabia o que ela estava falando, porque ela era estudada e ela já tinha cuidado de várias crianças, que a minha palavra ali, a minha voz não valia de nada, porque eu era só uma criança e eu não sabia o que eu estava falando, né? Que eu não sabia nem me expressar, que eu não sabia falar. Então eu senti muito forte essa sensação, essa emoção de, de insegurança, né? De ver que talvez a minha palavra que não valia nada, né? Que eu não tinha mentalidade nem capacidade de me posicionar de alguma forma, né? Não só por ser criança, mas ali pelo meu desenvolvimento, que eu estava ali na primeira série e não estava conseguindo acompanhar as crianças ali né, na parte dos estudos, das tarefas, essas coisas, né? Então eu senti essa inferioridade, né? Como se tivesse um problema e aí eu até chorei, né? Foi para mim um baque, eu não imaginava uma coisa dessa. E E aí ficou muito claro pra mim, né, que é como se eu fosse essa criança, a sensação que eu tinha até então é como se eu fosse essa criança ainda, né, essa menina que nunca vai estar pronta para ser mulher, uma mulher realizada profissionalmente, independente, né, que tem a sua própria casa, seu próprio carro, né, até hoje eu não consegui, assim, eu não tenho medo de dirigir, mas até hoje eu não tenho um carro, né, eu tenho 2 carros lá que eu deixei com meu ex-marido, que a gente conquistou junto, mas eu não quis brigar, deixei lá. E parece a sensação que eu tinha é que eu sou uma menina e vou ser sempre uma menina e não vou ter a potência de qualquer outro profissional, sabe? Como se eu fosse amador, tudo que eu fosse falar não tivesse peso, sabe? Não tivesse valor, assim, como se eu estivesse passando vergonha em me expressar. Então isso ficou muito forte e eu sinto sim que eu preciso trabalhar mais isso, eu quero ir mais a fundo porque me pegou de surpresa. Talvez esse não foi ali a, a primeira causa, né? É, veio assim, talvez pode ser que tenha mais coisas aí. Então preciso trabalhar mais isso. Perguntar para vocês também, para o Michael, se tem ali como eu, com a auto-hipnose, conseguir descobrir isso mais a fundo, né? Tudo que está sendo lançado na aula, eu estou estruturando, né? Porque é muito importante o estudo para a gente ter autossegurança, né? E não ficar só no estudo e praticar, eu vou praticar. Então, eu tô me preparando, já me coloquei um prazo, um contrato, eu, né? Igual a Simone falou, para não ficar enrolando, né? Para fazer as coisas. E, e é isso. Eu tenho aí o prazo, eu quero até outubro, né? Já não tá mais na sociedade de empresa de cobrança, né? E eu sempre tive assim, depois que do tratamento do Bogaína e tudo mais, eu continuamos, né? A gente começou a trabalhar com essa empresa de cobrança, ele abriu o CNPJ no nome dele,
e a gente sempre viveu bem, né? Nunca faltou nada, viagens, tudo, né? Vivia um padrão bom, assim. Então eu falo que se fosse pelo meu ego, eu nunca teria saído de lá. Eu tinha todo o conforto, né? É uma missão de alma mesmo, sabe, de pegar e mostrar pra mim de tudo que eu sou capaz, de confiar em mim mesma. Então, eu me dei o prazo até outubro para soltar, né? Apesar de ser de vez em quando e tudo mais, e ter um retorno bom, só que não combina comigo, não me faz muito bem. É um trabalho meio intimidador, né? E dá medo também, a gente nunca sabe, né? Quem vai encontrar. A gente tá indo comprar uma pessoa aparecendo de surpresa, então não ressoa. Do mesmo jeito que minha relação com meu ex-marido não fazia mais sentido, esse trabalho também não faz mais sentido, né? Minha alma me chama para algo e eu sei que eu tô no caminho certo aqui na Omni. E então eu me dei até outubro para fazer toda essa transmutação, né? Construir aí o meu posicionamento bem de forma profissional no digital e para começar a atender as pessoas e com toda essa experiência, essa bagagem, né, com os enteógenos e tudo que eu passei. Então, ainda mais agora que, né, tá pegando pro bem, como fala, hippie, não sei como que fala quando tá um negócio do momento, né, a questão dos enteógenos, muito estudo. Então, meu perfil pessoal do Instagram é a medicina viva, né, eu sou medicina viva porque eu falo como se fosse um enteógeno ambulante, porque eu posso falar, né? E eu não tô falando defendendo os enteógenos, motivando as pessoas a usarem, muito pelo contrário, porque de toda a experiência, mente, espírito que eu tive, eu cheguei à conclusão, né, que não é necessário os enteógenos pra gente fazer essa mudança grande, né? E respeitar o limite. Tem muitas pessoas que não podem, não tem abertura para isso, não querem, então não é isso, né? Existe outro caminho que está dentro da gente mesmo, pode fazer todo esse movimento, independente da nossa fé, né, das nossas práticas religiosas, e, e para as pessoas entenderem cada vez mais que tudo que elas precisam estão dentro delas mesmas. Então, é isso. E eu não desisti da faculdade, né? Por mais que eu vi que não era isso, eu tranquei. E agora eu tô fazendo uma coisa que é totalmente ao contrário, mas é uma coisa que eu amo muito fazer. Eu comecei na FIAP, é uma faculdade de tecnologia, e eu tô estudando agentes inteligentes, porque ali é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Essa questão da tecnologia. E eu me voltei muito para isso, né? Até nesse desenvolvimento também eu construí o meu funil ali, a automação, né? As conexões ali entre o Instagram até as mensagens automáticas do WhatsApp. Eu tenho ali meus agentes financeiro que administra tudo. E, por exemplo, eu posso conversar com o meu agente direto no meu WhatsApp e ele passa ali para mim um relatório, eu vou atualizando, ele vai atualizando sozinho. Então, eu criei todo esse sistema, né? E, e é isso, né? Isso, eu tô muito feliz. Esse tecnólogo é 2 anos, então eu falo assim, eu quero ter várias vias, né, de direcionamento que eu posso fazer e trabalhar, né? E eu tô muito animada por ter tido a oportunidade de fazer a Omni, né? E eu não sei se eu vou conseguir participar desse próximo Legacy do Master. Eu queria muito participar, mas eu realmente não tenho. Se eu mandar print para você, gente, a minha conta do banco agora eu tenho 1.000 e poucos reais. O que vai entrar para mim é certo para pagar minhas contas, sobrar 2.000 para comprar alimentação, higiene, essas coisas eu realmente não tenho agora. E, e eu tirei da onde eu não tinha para pagar esses 7.000 à vista, porque eu não tenho cartão de crédito. E eu tenho que pagar ainda, né, aos poucos para uma pessoa que eu confio do Factors, né, que me ajudou. Uma parte aí que faltava para conseguir pagar. Então, eu espero, não sei se eu vou atender cliente para conseguir juntar, mas eu sei que eu vou conseguir fazer. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. E eu agradeço a todos vocês, principalmente quem se interessou aí pela minha jornada e viu os 2 vídeos, a minha trajetória. E, e é isso. Muita, muita gratidão. Um abraço no coração de cada um que chegou até aqui. Gratidão.